Rádio Letras, o livro que fala. Temos hoje um presidente, um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira da... Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Então nós compreendemos que a extrema-direita contemporânea é mestra na retórica, no sentido próprio do termo. E o trabalho, então, não é o trabalho de criticar o sentido produzido, porque, bom, é um sentido por si só objeto. O trabalho real é compreender as formas de estruturação do sentido, associada a materialidades próprias, no caso da extrema-direita, as redes sociais, e o efeito retórico que produz. Tudo se torna mais interessante. A mística, no seu sentido mais forte, a mística que aconteceu no final da Idade Média, aquela que propunha experiências que estavam no topo depois de todo um itinerário de purificação dos vícios e de fortalecimento das virtudes, chega um terceiro momento, que é o momento do abandono das próprias virtudes e de uma aproximação imediata com o divino. Elas se consideravam almas esposas que tinham uma relação esponsal com o Cristo esposo. E esse Cristo esposo, ele dava um toque divino erótico nelas, né? Tudo isso é muito ousado e muito revolucionário no século XIII. Olá, eu sou Adalberto Miller e você está ouvindo mais um programa da Rádio Letras da Universidade Federal Fluminense. E no podcast de hoje, a gente vai discutir um tema bem importante para o Brasil: a religião e a política nas redes sociais. Para tratar desse tema, a gente convidou dois professores de literatura que decidiram se engajar, cada um a seu modo, nas guerras culturais e discursivas que se travam cotidianamente nas redes sociais. João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da UERJ, e Eduardo Guerreiro Losso, professor de teoria literária na UFRJ. Bem-vindo, João César. Uma alegria estar aqui compartilhando a conversa com você, Adalberto, com Eduardo Losso. Você podia falar um pouco mais da sua trajetória e definir seu campo de atuação nesse mundo das redes sociais, da política e da religião? Eu sou historiador de formação. A minha formação inicial na UERJ também, em História, com uma concentração em Antropologia. Mas o percurso foi esse: história, estudos literários, e o tipo de trabalho que eu faço hoje, ou pelo menos uma parte, que eu me sinto hoje vivendo uma vida dupla. A minha vida. Eu vou publicar agora na Itália um livro que é uma biografia da Canção do Exílio. E é um livro de filologia tout court. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma participação intensa no debate público, fazendo análise dos discursos de Steve Bannon e Olavo de Carvalho. Quer dizer, de Machado Olavo, de Shakespeare Bannon, há uma distância muito grande. Então eu me sinto tendo uma vida dupla. Mas eu tenho a impressão que hoje eu consigo conciliar de maneira mais produtiva, talvez mais fecunda, a minha formação de historiador, o meu interesse destacado em antropologia na graduação, com a formação de pós-graduação nos estudos literários, com uma ênfase muito grande em algo que hoje é mais comum. Mas quando eu comecei a me preocupar com essa questão, era praticamente inexistente no Brasil, que era uma preocupação muito concreta com a materialidade dos meios de comunicação, como algo indispensável para compreender de maneira mais profunda as formas de estruturação de sentido. Isso acho que creio que ajuda a compreender o trabalho que eu faço, por exemplo, de decodificação dos discursos da extrema-direita. O que realmente me interessa em nenhuma circunstância é o discurso em si, porque é bom. Não é necessário, basta que tenhamos dois neurônios para compreender que os discursos da extrema-direita são absurdos. Mas se nós pensarmos retoricamente, o que implica dizer pensar a retórica ateniense, a retórica na ágora, que é uma retórica de corpos, para seduzir corpos, para gerar discursos que produzam um efeito específico, então nós compreendemos que a extrema-direita contemporânea é mestra na retórica, no sentido próprio do termo. E o trabalho, então, não é o trabalho de criticar o sentido produzido, porque, bom, é um sentido por si só objeto. O trabalho real é compreender as formas de estruturação do sentido, associada a materialidades próprias, no caso da extrema-direita, as redes sociais, e o efeito retórico que produz. Tudo se torna mais interessante, porque você pode pensar no que eu propus, também sem muita pretensão, denominar, para enfrentar a dificuldade de ler Olavo de Carvalho, Nicolas Ferreira e Edir Macedo. Ninguém merece, na verdade, Steve Bannon. Vivemos num país cristão.
um país que é temente a Deus. Podemos até falar algo que alguns podem não entender. Podemos viver até sem oxigênio. Eduardo Losso, você estudou o pensamento místico e a secularização desde a Idade Média. Como você vê as novas formas de mística, de misticismo e de secularização na idade das mídias? Então, essa é uma questão que realmente toca os meus interesses. De procurar entender a dinâmica dessas correlações entre religião, devoção, crença, movimento secularizador dentro da religião, que foi o caso da Reforma Protestante, né? Então existe um avanço moderno que começa a partir da própria religião, né? A mística, por exemplo, no final da Idade Média, a mística, ela naquele momento, ela é a vanguarda do pensamento. E a vanguarda da literatura e a vanguarda da performance, né? Porque ela foi feita por mulheres beguinas, que não eram de uma ordem reconhecida pela igreja. Elas escreviam em língua vernacular, que naquele momento era uma mídia temida e proibida pela igreja, porque a língua mídia que era permitida era o latim. Quando chega no final do século XIX, você tem um movimento assim na teologia que os católicos eles estão muito atrasados, né? Numa espécie de avanço acadêmico da teologia, e quem está avançando nesse momento são os protestantes, né? Então você tem um movimento chamado uma teologia dialética, que procura, que introduz muitos elementos que a gente pode considerar de uma espécie de ateísmo dentro da teologia. Materializa muitas das coisas que estão no texto bíblico, né? E, ao mesmo tempo, no campo protestante, você tem uma espécie de retrocesso aos fundamentos. É onde aparece o fundamentalismo, né? Isso final do século XIX. Né? Então, esses elementos estão em movimento. Quando você se introduz lá ao longo do século XX, até mais ou menos os anos 60, muitos teóricos vão dizer, né, vão advogar, o Weber começou com essa ideia, de que a tendência majoritária é que a teologia ela seja absolutamente derrotada, que o público europeu, né, a população europeia, ela se torne cada vez menos religiosa, e a tendência geral é que a ciência se torne uma espécie assim de uma mentalidade comum, um mainstream, né? E a religião vai ser totalmente superada, você vai ter uma secularização absoluta da sociedade, e esse fenômeno de secularização seria um fenômeno de perda de espaço da religião. Mas depois dos anos 60, ao longo dos anos 70 e nos anos 80 isso ficou muito evidente, houve um ressurgimento do interesse pela religião, mas já num contexto totalmente no mundo da sociedade de consumo. Então a secularização é velha, não é nova, e os ressurgimentos são sempre muito diferentes na história, né? Então, nos anos 70 e nos anos 80, a moda era isso, era orientalismos, New Age, né, hermetismo, ordens esotéricas, ocupando o espaço público da mídia, das editoras, né? Editora Cultrix no Brasil, esse tipo de coisa. Se você observar a discussão
até os anos 80, ninguém está prestando atenção nos evangélicos. Ninguém está percebendo o crescimento dos evangélicos. É claro, uma minoria pode até estar pensando sobre isso, mas isso não estava no horizonte. O horizonte era esse fenômeno New Age, né? É só a partir dos anos 90 que as pessoas começam a se tocar que os evangélicos são uma potência, né, de ressurgimento populacional da religião, especialmente nas Américas cristãs, né, em que a religião católica, ou mesmo os protestantistas históricos, eles vão perder espaço para os pentecostais e os neopentecostais. É uma luta do bem contra o mal. A minha chegada a Brasília tirou da zona de conforto quem queria o mal do nosso país. Vendam as suas capas, comprem espadas. Está naquele livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, João César, pensando no que o Eduardo acabou de apresentar, queria que você falasse um pouco sobre essa transição, né, que se dá entre o ressurgimento, não só o ressurgimento, né, dessas tendências mais seculares, como o Eduardo está dizendo, mas de uma compreensão que eles passam a ter desse mundo da relação entre mídia e política. Vamos lá, então. Aproveitar o comentário do Eduardo, interessantíssimo, em relação ao New Age, para começar a fazer uma ponte e criar nosso diálogo. O primeiro livro da trilogia do Olavo de Carvalho, publicado na década de 1990, é dedicado a Capra e a Gramsci. E o livro se chama A Nova Era e a Revolução Cultural. E o eixo do livro é considerar que a New Age, a Nova Era, e a Revolução Cultural gramsciana eram formas iniciais de contestação da tradição greco-romana judaico-cristã, que é um dos eixos de articulação da extrema-direita e, de uma certa forma, de algumas correntes pentecostais. Então aqui vamos com calma, porque vamos lá. Essa questão é muito espinhosa, porque nós falamos com muita liberdade dos evangélicos, mas, na verdade, há muitas correntes, o que é algo da essência do próprio protestantismo, que, por sua vez, é muito ligado à essência de uma materialidade, que é o impresso. Quer dizer, uma vez em que é possível, quando Lutero realiza a tradução, essa tradução da tradução que cria o Rohrdeutsch, o que é fundamental para a fixação definitiva do Rohrdeutsch, através do Lutero, a língua vernácula, de uma certa forma é a própria materialidade da imprensa que torna possível a ideia mesmo do protestante. Porque a partir do momento em que o texto está fixado em língua vernácula, então há vários esforços nesse sentido, a King James Bible, entre outros esforços, e a partir do momento que se defende que o contato com a espiritualidade, com Deus, de maneira mais direta, deve ser feito a partir das Escrituras e, portanto, a partir da leitura ativa das Escrituras, o que contrariava completamente a tradição católica. Na tradição católica não se lê a Bíblia. Isso principiou a ter uma modificação com o Concílio Vaticano II. Mas na tradição católica a dominante, à época, a primeira missa era em latim e, em segundo lugar, não se lia a Bíblia. Então, a própria ideia da leitura da Bíblia, a partir da possibilidade de uma materialidade própria, que é o impresso, torna a própria ideia do protestante quase como uma redundância e torna a proliferação da seita tão inevitável quanto a proliferação das interpretações no ato de leitura. Não tem uma unidade. Por exemplo, no Brasil, há um número crescente entre os evangélicos de uma categoria que sempre houve, mas que agora tem se adensado muito, que é a categoria dos desigrejados. São aqueles que continuam professando a fé evangélica, mas que se afastaram das suas igrejas de origem, porque as igrejas foram todas bolsonarizadas. Ou eles se afastaram, ou foram afastados da igreja por não aceitarem este Davi brasileiro, que é o Bolsonaro, o pecador ungido. 2, porque há muitos evangélicos que são progressistas, os 10 milhões que votaram no Fernando Haddad em 2018. Se fizermos uma conta matemática elementar, esses evangélicos ou votaram na presidente Dilma e no presidente Lula, hoje não teriam sido eleitos. O terceiro ponto que eu acho que é bem importante é que quando nós falamos de evangélicos, na verdade nós estamos nos referindo aos líderes. E eu tenho proposto no debate público brasileiro que nós não deveríamos mais nos referir a pessoas como Silas Malafaia,
André Valadão, Damares Alves, Michele Bolsonaro, Magno Malta, Nicolas Ferreira, e tutti quanti, porque é uma máfia. E tutti quanti. Nós não deveríamos nos referir a eles como líderes evangélicos. É uma ofensa à fé evangélica, que eu tenho aprendido a admirar em muitos aspectos. É uma fé presencial viva. É que para os evangélicos e as evangélicas no Brasil, a igreja é provavelmente um único lugar de acolhimento, de pertencimento, de criação de comunidade, com efeitos extraordinários no seu cotidiano. Sábado à noite, há um culto especial, com aquele cantor, aquela cantora que todos querem escutar. Há a palavra de uma pastora ou pastora que agora é a sensação do meio evangélico. No domingo, há o café da manhã coletivo. Muitas vezes, eles fazem excursões. Há uma vida própria. E se você está numa comunidade, numa igreja com 2, 3 mil pessoas, se você é um eletricista, se você é um bombeiro hidráulico, o que for, se a sua esposa é costureira, o que for, a enfermeira, vocês adquirem um mercado de trabalho que vocês nunca imaginaram que haveria, de prosperidade. Então, nós precisamos distinguir, proponho, os 40 milhões de evangélicos e evangélicas, e se não conseguirmos dialogar com eles, jamais teremos uma nação neste país, nós jamais teremos uma nação solidária e fraterna. Nós precisamos distinguir dos líderes, que são oportunistas. Vou dar um único exemplo do oportunismo da hermenêutica. A teologia do domínio, como nós compreendemos, entre outras circunstâncias, foi desenvolvida nos Estados Unidos, nos anos 70, no final dos anos 70, quando, pela primeira vez, os evangélicos americanos romperam com uma tradição que dominava todas as igrejas protestantes no mundo, que era a divisão rígida entre religião e política. Isso foi feito para derrotar o Jimmy Carter, que é um batista histórico. O Jimmy Carter, na Casa Branca, interrompia o trabalho 2 ou 3 vezes por dia para orar. E era um batista desde a infância, era professor da Escola Dominical Batista da Geórgia. E a Escola Dominical é uma instituição da Igreja Batista. Se não tiver a Escola Dominical, já é uma Igreja Batista muito bolsonarizada, porque abandonou sua essência, que é antes do culto, o estudo da Bíblia, na igreja, na Escola Dominical. E por que os evangélicos americanos se levantam contra o Jimmy Carter para apoiar o Ronald Reagan? Por que se decidem romper com a tradicional distinção entre religião e política? Eles explicaram. Eles disseram que eles aprenderam a dolorosa lição que não basta ser um batista ou não basta ser um renascido em Cristo para ser um bom presidente. É preciso governar para os renascidos em Cristo. É preciso governar para os evangélicos. É preciso caminhar em direção a uma ordem teonomista, passo a passo. E é uma estratégia, que é a estratégia do duplo passo definida por um desses teóricos, o Gary North, que é um historiador da economia, claro, especialista na escola austríaca, né? Claro, não poderia ser diferente. E o Gary North definiu a estratégia dos 2 passos a partir de uma hermenêutica absolutamente perversa do versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: multipliquem-se, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Primeiro passo. Não através da revolução, não através de um ato traumático, mas através da pregação, aproveitando, está escrito no texto, aproveitando que todas as constituições modernas têm na liberdade religiosa um princípio basilar, aproveitar isto para crescer o número. Quando o número for suficientemente grande para vencer eleições ou para tornar-se o fiel da balança, o segundo passo, have dominion over. Nota ao pé de página. Há um efeito involuntário e paradoxal que permitiu o crescimento exponencial do evangelismo dessa vertente mais radical em toda a América Latina. É que o Papa João Paulo II, eu acho que não haveria controvérsia se eu dissesse, que é o Papa mais popular do século XX inteiro, no sentido da sua presença nos meios, da sua presença nos países e das constantes viagens que fez, com uma intenção clara, que era colaborar para o fim do comunismo, que era o grande projeto do João Paulo II. Nesse projeto, foi muito importante para o João Paulo II externamente associar-se a Reagan, Thatcher, a esse movimento, internamente dentro da igreja distanciar-se e mesmo suprimir, na medida do possível, a teologia da libertação. Todas as comunidades eclesiais de base, todos os bispados, todas as igrejas que tinham bispos, padres e pessoas muito associadas ao povo, foram progressivamente sendo substituídas por figuras muito conservadoras e distantes dessa praxis junto ao povo.
criou-se um enorme vazio. Veja, há 30 anos atrás, quem é que frequentava institutos como o Instituto do Câncer? Eram freiras. Quem estava nas prisões? Eram padres. Quem consolava os desvalidos? Hoje você vai numa penitenciária, você vai no Instituto do Câncer, você vai nesses lugares onde os desvalidos sofrem, quem você encontra? Pastores e pastoras. Então esse vazio criado pelo conservadorismo de João Paulo II foi muito importante para uma progressiva substituição nesses locais da presença católica pela presença evangélica. Então, você não compreende o avanço desse tipo de evangelismo sem a televisão e o rádio, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No Brasil, a primeira pessoa a utilizar o rádio é um protestante canadense, o McAllister, que vem como missionário para o Brasil e foi o mestre do Edir Macedo, que na Associação Brasileira de Imprensa fazia cultos e que teve uma ideia, o McAllister. A ideia principal do McAllister era que ele deveria levar a fé evangélica não apenas para as periferias e locais mais pobres, mas para a classe média e para as classes mais ricas. Então ele fazia o culto na ABI. Ainda sem dominar português com excepcional carisma, ele comprou um espaço na rádio. E ele começou a ter presença forte a partir de uma estratégia de polêmica, do que eu estudei e tentei decodificar como uma retórica do ódio. Ele começou a fazê-lo atacando de maneira muito violenta as religiões de matriz africana. Então essa utilização da rádio com intenção polêmica, o que ainda hoje está muito marcado na Universal, e a utilização da televisão, foi um instrumento trazido dos Estados Unidos para o Brasil. E hoje nas redes sociais eles têm um domínio absoluto, absoluto. Então, para resumir, a teologia do domínio ela é menos teológica do que política. Ela se baseia, na verdade, numa manipulação deliberada do repertório bíblico para justificar um projeto de poder. Esse projeto de poder é um projeto teonomista, e esse projeto teonomista é um projeto seletivo. Nada tem a ver com o Novo Testamento. Ele é um projeto do Velho Testamento, mas não do Velho Testamento como um todo. Porque, por exemplo, uma figura como José, ou uma figura como Salomão, mas uma figura como José, sobretudo José, que é uma espécie de figura, no sentido do Auerbach, de Cristo. Porque o que José faz é que José perdoa seus irmãos. Em lugar de vingar-se do que os irmãos lhe fizeram, ao saber que o pai praticamente falece de dor por perder o filho mais jovem, que era ele, que agora foi substituído pelo Benjamim, se no primeiro momento o que ele deseja é que o mais jovem sofra aquilo que ele sofreu, no segundo momento ele perdoa. E o perdão de José é um dos momentos mais bonitos da literatura. Esse perdão profundo de José, e de perdoar os irmãos que não o reconheceram no primeiro momento, que apenas poderia acirrar a sua vingança. É um momento absolutamente extraordinário. Não é esse o momento privilegiado pela teologia do domínio. Não é Moisés, que por ter duvidado um momento da palavra de Deus, não ingressa em Canaã. Não, não, não. O que realmente interessa é Davi, é sobretudo Davi. Então, é um projeto político. Mas deixa eu perguntar para você agora uma coisa, Eduardo, porque eu acho que eu não queria que nós terminássemos essa conversa sem um ponto que eu acho rigorosamente fundamental. Como é que você vê a literatura, parafraseando o famoso ensaio do Benjamin, como você vê a literatura na época da reprodutibilidade digital? Embora o digital não tenha a reprodutibilidade mecânica pensada pelo Benjamin, mas como você vê a obra da literatura na época das redes sociais? Certamente o que ele está chamando de reprodutibilidade técnica está dentro do universo analógico. E a tecnologia analógica, ela não é a tecnologia binária. Ela é uma que segmenta a informação e fragmenta. A tecnologia analógica, ela é uma tecnologia mimética, né? Que, por exemplo, através do som, ela capta as ondas sonoras e diferencia o tamanho delas, né? Ou a longitude, né? A rádio AM e a rádio FM. Pois bem, a literatura
tal como o Benjamin ele pensou a reprodutibilidade técnica mais num paradigma pictórico, né? Quer dizer que o objeto de culto, no caso escultórico, né, ele é um objeto que só vale presencialmente, quer dizer, ele é uma tecnologia pré-escrita, né? A relação literária não está clara aí. E depois ele vai falar do cinema como o rompimento desse culto presencial a partir da reprodução nas salas de cinema e etc. e tal. No caso da literatura como a gente conhece, né, como ela se formou enquanto projeto nacional, né, no século XIX, esse momento foi o momento foi o momento do ápice hegemônico da tecnologia da escrita, né? A literatura digamos, a literatura no folhetim, no jornal, como uma mídia dominante impressa no século XIX, e com um projeto nacionalista romântico e depois positivista, né, a história positivista, Silvio Romero aqui no Brasil, etc, etc e tal. Tudo isso é o ápice de uma mídia escrita que, no início do século XX, vai decair, vai entrar em decadência, né? E vai perder espaço para o rádio e a televisão, os lugares da reprodutibilidade técnica. Digamos, o momento das primeiras vanguardas e das segundas e das terceiras, né? Dos anos 20 até os anos 60, né? O que você tem é um diálogo muito rico dessa mídia escrita com a assimilação das outras mídias que estão surgindo, né? Então, por exemplo, no caso do dadaísmo, com a exploração da linguagem de propaganda nos tipos dentro dos jornais da época, né? Com a relação com o abstracionismo na pintura, enfim, no caso do surrealismo, com a dissonância das imagens, etc, etc. Né? O que acontece nesse primeiro momento é que a literatura continua sendo... existe aquela velha competição entre pintura e literatura, e depois cinema e literatura, mas o cinema precisa da literatura para se legitimar. Então, o cinema de autor, o Godard e tal, é um cinema literário, né? O que acontece com a entrada da televisão e depois a entrada da internet é que a mídia escrita ela já está num grau muito baixo, né? Já perdeu toda a sua hegemonia já faz um certo tempo, e quando chega a internet, o que aparece na verdade, um lugar em que a literatura ela já está ligada a uma velha tecnologia, né? Que é o livro, que já perdeu a maior parte de seu espaço, e ela precisa se reinventar basicamente numa oralidade gravada, numa oralidade virtualizada, né? Me parece que é isso, né? Então, essa reinvenção da literatura fora do livro, ela sempre foi muito difícil, porque o livro continua sendo o lugar de publicação que é reconhecido como tal, né? Quando a gente estuda a obra de um autor, a gente estuda os livros publicados, a gente não estuda as suas intervenções na TV, não estudamos a sua intervenção nos rádios, entendeu? Continuamos viciados nisso, nós e professores, né?
E hoje em dia, nós, como críticos literários, também, quando nós nos citamos, nós não citamos as nossas intervenções no YouTube e nem aqui na Rádio Letras. Nós temos a obrigação de citar os nossos textos nas revistas, né? E deveríamos reformular totalmente isso, né? Enfim, então, tanto a literatura, os autores literários e tal, quanto os críticos, eles têm dificuldade de... o meio literário, em geral, ele tem dificuldade de sair da sua dependência da tradição do livro, né? Essa é uma questão. E você, o que você pensa disso? Você acha que... toda essa análise que você fez das estratégias da extrema-direita, o que você acha que o nosso meio literário tem feito enquanto estratégia da esquerda para fazer frente a isso? E se eu propusesse que a novidade real das redes sociais, portanto, do universo digital, se refere à realização parcial de um velho sonho, que é da simultaneidade, da ubiquidade. Por exemplo, me diverte muito a ideia de ler São Tomás de Aquino e as suas Disputatio com a pressuposição de que Deus não existe. Então, boa parte dos textos se tornam textos avant la lettre do Jorge Luis Borges. Por exemplo, a discussão do São Tomás de Aquino sobre se os anjos são ou não ubíquos é puro Borges. Ora, nós não somos ubíquos porque nós somos res extensa. Nós temos, portanto, corpo, isto é, nós estamos num espaço. E só podemos ocupar um espaço de cada vez. Então a ubiquidade não nos pertence. Mas os anjos que não têm corpo físico, eles são ubíquos. A pergunta borgiana é fantástica, não é? Se eu propuser, para que pensemos, que a verdadeira novidade do universo digital é a criação de uma impossível simultaneidade, que gera um tempo que é propriamente maquínico, o que ajuda a compreender a obsessão com a inteligência artificial. Dou alguns passos atrás. Hoje, no universo digital, criou-se uma possibilidade que é a seguinte: uma ação, enquanto ainda transcorre, já é transmitida e, portanto, é recepcionada, antes mesmo do término daquela ação que principiou a ser transmitida. Tendo sido transmitida e recepcionada, ela pode ser interpretada. Em algumas circunstâncias, a interpretação dada, a simultaneidade virtual possibilitada pelo digital, impacta a própria ação, podendo modificar o seu curso. Dizendo assim, parece muito críptico. Não há nada de críptico. Isso é a essência da poética medieval. Isso é a essência de toda oralidade. Quando você, como adolescente, fazia performances poéticas, você, obviamente, se você não fosse um narcisista incorrigível, você prestava atenção na plateia. E você poderia mudar o curso da sua performance de acordo com a reação da plateia, de acordo? Sim. É o que o Paul Zontor chama da distinção entre obra e texto. O texto fixado supõe a decodificação de um sentido profundo. A obra tem várias camadas, entre elas uma estrutura que é um dado estrutural, que é o improviso, como parte intrínseca da estrutura da performance oral. O que eu estou descrevendo agora já estava presente na poética medieval. Mas na poética medieval implicava a copresença de corpos, limitando o alcance dessa poética. No universo digital, uma ação principia, é transmitida, recepcionada, interpretada, e a interpretação pode impactar o curso da ação que ainda não foi concluído. Esse tempo, ele não é um tempo do Homo sapiens, esse é um tempo maquínico, porque só uma máquina pode receber input e oferecer imediatamente output. Nós, eu proponho, o que nós fazemos depende de uma defasagem temporal. A hermenêutica só é possível porque nós partimos do princípio que, embora estejamos no mesmo código linguístico, o português, se lemos hoje um texto da segunda década do século XIX, muitas vezes a nossa compreensão será prejudicada ou pelo uso, ou pela sintaxe, ou pela modificação profunda do uso de uma palavra. Então, a hermenêutica só é possível porque nós partimos do princípio que entre o momento em que interpretamos e o objeto a ser interpretado, abriu-se uma defasagem temporal. É preciso criar uma ponte, a ponte é a própria hermenêutica. Concordaria com isso? Sim. O que nós chamamos de Homo sapiens, necessariamente, é a criação dessa defasagem temporal. Quer dizer, não é casual que algumas pessoas vejam no Paleolítico Superior
o indício de uma revolução cultural, de uma revolução cultural que leva à emergência definitiva do que nós chamamos de Homo sapiens, na presença de ritos funerários. Quer dizer, como é que sabe que são ritos funerários? Porque são corpos, são esqueletos que estão enterrados numa posição muito similar e determinados objetos que não se compreende exatamente o porquê, mas os mesmos objetos de forma repetida numa posição próxima. Então se estabelece a ideia de que isso é um rito funerário. O rito funerário implica o primórdio de uma concepção outra do tempo. Implica a consciência inicial, talvez ainda não verbalizada, mas da finitude. Porque somos todos seres para a morte, não é verdade? Sim. Isso implica uma defasagem temporal como o próprio do humano, eu proponho. Como o próprio do humano, mas não com nenhum sentido de conteudístico a priori. Como uma forma de lidar com as coisas do mundo, que implica essa defasagem temporal. Faz sentido para você essa ideia? No caso, o próprio ato de ler, ele implica na ideia de que quando você está lendo um livro, você não só você pode interromper a sua leitura para imaginar o que você está lendo, num romance, por exemplo, né? Tem uma situação com um contexto, com uma paisagem, com um diálogo entre as pessoas, ou com uma reflexão do narrador. Qualquer situação que seja, você, se a situação, se esse contexto muda abruptamente, por exemplo, você pode parar e você pode reler o parágrafo, você pode retroceder as páginas. Não, eu agora me esqueci, eu quero voltar. Você pode fazer essa operação. Quando o Benjamin ele fala do cinema, ele fala justamente no problema de que no cinema você não pode retroceder. E a partir desse fato, por mais contemplativo e contra-hegemônico que um diretor de cinema seja, né, você, diante da tela de cinema, você não pode pausar e pensar sobre o que está acontecendo. Então, a série de imagens ela não permite a formulação de uma imaginação fora do que está sendo recebido, né? Mesmo quando hoje em dia você está vendo uma série de Netflix ou você está vendo uma transmissão de um canal de YouTube de um youtuber, você pode até fazer isso que eu estou falando, que você poderia fazer com um livro, mas geralmente você não faz. Se você está gostando é porque você não quer interromper, né? Então, o que isso significa? Isso significa que... e a própria experiência na rede social com a timeline, ela é uma experiência não de você ler uma postagem e pensar sobre aquilo e sair, olhar para a parede. Não. Ela é uma experiência de você ler uma postagem e depois você partir para a próxima na rolagem. E depois para a próxima, e depois da próxima, depois da próxima. E o que você... Qual a experiência que você tem? Ou a perda da experiência que você tem? Você tem justamente pequenas injeções de adrenalina em que cada postagem de cada perfil que você está seguindo, seja de amigos, seja de alguma celebridade, seja de algum canal, o que seja, né? Você tem pequenas injeções de adrenalina com pequenos conteúdos que estão aparecendo. Cada um promete algum nível de um instante de redenção que nunca acontece. E ele vai acontecer sempre na promessa do próximo. Você vai para o próximo e depois não vai ter. Nunca chegou. O Messias não chega. O Messias não chega. Ele está sempre adiando a sua vinda, né? Então, eu acho que a aceleração, se a gente está pensando aqui na questão da relação entre a experiência estética, a experiência midiática e a experiência espiritual do passado, né? O que acontece é que as redes sociais
elas manipulam esse desejo de algo mais, né? Algo mais é o nome de uma canção dos Mutantes, né? É muito interessante. Que foi uma canção que foi aproveitada para a propaganda da Shell, diga-se de passagem, né? Então, esse desejo pelo algo mais, ele é intrínseco de uma experiência antropológica pré-histórica, atávica, entendeu? Que comparece na sua experiência com as redes sociais enquanto uma frustração que é manipulada para você manter a sua relação de dependência com as redes sociais. Você ouviu um programa da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, com apoio da FAPERJ. A direção de programa e edição é de Adalberto Miller. A assistência de edição é de Raquel Alcântara Teixeira, bolsista de iniciação científica da FAPERJ. A locução adicional e assistência de produção é de Matheus Marques. Rádio Letras, o livro que